Marido infiel aluga a casa para ex-presidiário e ao retornar descobre um segredo chocante. Lucas estava cansado da monotonia. Acordava, ia ao trabalho, voltava para casa, encontrava a esposa e a rotina começava tudo de novo. Aquela vida sem cor o consumia. Quando decidiu alugar uma casa na Serra para um final de semana com Renata, sua amante, pensamentos de novas possibilidades surgiram. Ela era a fuga que ele tanto almejava, uma respiração de ar fresco em meio ao tédio. Assim que chegou à casa, algo estranho o envolveu. Era um lugar isolado, cercado por árvores altas que pareciam sussurrar segredos. A neblina densa dificultava a visão e criava sombras assustadoras. O ar pesado parecia carregar a história de Pedro, o ex-presidiário que havia alugado a propriedade. Cada canto estava imerso em um mistério palpável. A casa, abandonada por tanto tempo, exalava uma sensação de que algo estava profundamente errado. Enquanto explorava, Lucas encontrou mensagens enigmáticas em lugares inesperados. Uma frase escrita à mão em um caderno empoeirado. Um papel amassado jogado no canto de um armário. "Cuidado com o que deseja", dizia uma delas. O coração dele acelerou. As palavras pareciam ecoar no ambiente sombrio. Ele não estava só. A escapatória que imaginara começou a parecer uma armadilha. A presença de Renata, que deveria trazer alegria, agora adicionava uma camada de tensão. A cada olhar que trocavam, Lucas podia sentir o peso das decisões que temara, a traição que carregava. Mas tudo isso estava se intensificando. As mensagens continuaram a aparecer. Você já viu o que acontece quando se quebra a confiança? E a verdade está na sombra, e a sombra está sempre presente. Era como se Pedro estivesse observando, vigiando cada movimento. O dilema começou a se intensificar. Nesta fuga, Lucas deveria estar pensando em aproveitar, mas sua mente estava preenchida com perguntas. Afinal, até que ponto sua traição valeria o risco? O que aqueles avisos significavam? Seria um aviso ou uma ameaça? Ele pensou em voltar para casa, para sua esposa, mas Renata tinha um jeito de fazê-lo querer ficar. O coração dele estava dividido. Quando a noite caiu e a neblina se tornou ainda mais densa, um barulho súbito estourou o silêncio. Um estalo veio de fora da casa, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Lucas sentiu um frio na espinha. O que é que mais ele não sabia sobre Pedro? E qual o verdadeiro motivo de ter alugado a casa para ele? As perguntas começaram a se acumular. E então, tudo mudou. Renata desapareceu. Ele procurou em desespero pela casa, olhando sob a luz fraca da lanterna. Cada sala parecia esconder algo, como se as paredes sussurrassem os segredos obscuros do passado. Foi então que Lucas encontrou uma nova mensagem, mais clara e direta. Quem trai também pode ser traído. Talvez a casa não fosse o refúgio que ele pensou. Ao contrário, podia ser um lugar de revelações, onde os erros do passado cobravam seu preço. Ele estava em uma corrida contra o tempo, não apenas para encontrar Renata, mas para desvendar os segredos que o cercavam. E ao dar o próximo passo, percebeu que suas próprias escolhas o haviam aprisionado em um labirinto de mentiras e segredos que ele mesmo ajudou a construir. A tensão subia e o verdadeiro jogo começava a se revelar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas continuava a busca frenética por Renata, cada sombra parecia ganhar vida. Cada barulho parecia se transformar em um grito. Ele estava prestes a desistir, prestes a perder a esperança, quando algo na sala de estar chamou sua atenção.
Uma porta entreaberta no fundo do corredor, quase invisível sob a névoa, emitia uma luz estranha. Era uma luz pulsante, como se algo dentro daquela sala estivesse vivo. Ele se aproximou, o coração batendo forte, pés pesados. Pelo medo. Ao abrir a porta, a luz o envolveu. Dentro, a sensação de claustrofobia e terror dançava no ar. A sala estava repleta de objetos cobertos por lençóis, mas no centro havia uma mesa com um espelho. Não um espelho qualquer, mas um que parecia brilhar com a luz que o cercava. E refletido nele, Lucas não viu apenas seu próprio rosto. Viu Renata. Ela estava lá, pálida e assustada. Mas o mais chocante era que ela não estava sozinha. Ao lado dela estava uma figura familiar, uma que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Sua esposa, Sofia. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e de uma dor que ele nunca havia visto antes. Ele ficou paralisado. O que estava acontecendo? Lucas, você não deveria estar aqui! Renata gritou, sua voz ecoando com um desespero que cortou o ar. E então, como se uma correnteza o puxasse, Lucas se aproximou. Olhou diretamente para o espelho e, em vez de seu reflexo, viu imagens em movimento. Ele viu momentos que lembrava vagamente. Uma satisfação roubada, encontros às escondidas, risadas cúmplices. Mas então, as imagens mudaram para uma cena devastadora. Sofia, à sua espera em casa, olho marejado, o coração partido. Enquanto ele se perdia na neblina da traição. As mensagens, ele sussurrou, compreendendo. Cada aviso, cada frase escrita era uma advertência sobre o que estava prestes a acontecer. É hora de você escolher, Lucas, o que você realmente deseja. Renata disse, sua voz entrecortada, como se estivesse entre os mundos. Lucas olhou para os olhos dela e viu algo que nunca esperava. Um amor que também se despedaçava. E no espaço entre ele, Renata e Sofia, pairava uma verdade sem precedentes. O que ele queria, a liberdade, o desejo, era um brinquedo nas mãos do destino. E de repente tudo se agitou. O vidro do espelho estourou em cacos, um estrondo ensurdecedor que fez Lucas saltar para trás. Ele viu Sofia então, um grito rasgado de dor e traição escapando de seus lábios. Antes que ele pudesse reagir, Renata desapareceu em uma sombra profunda, como se nunca tivesse estado ali. Agora, encurralado pela verdade e por suas escolhas, Lucas olhou para Sofia. O choque em seus olhos se misturava à fúria. Como você pôde? Ela não fez perguntas. Não havia espaço para elas. A dor era palpável, cortando como uma faca afiada. A neblina começou a se dissipar. E a casa, uma prisão de segredos, revelava seu verdadeiro eu. Havia mais ali do que Lucas poderia entender. Mais do que ele estava pronto para enfrentar. O labirinto de mentiras se tornara um campo de batalha. Ele percebeu que não estava apenas lutando por Renata ou por Sofia. Estava lutando contra si mesmo, contra as sombras de suas escolhas. E então, enquanto o silêncio preenchia a sala, com o coração apertado, ele soube. Não havia como voltar atrás. A casa revelou seu segredo. E esse segredo ecoava na escuridão. Você não pode sair, disse uma voz sussurrante vinda do fundo da casa. Lucas congelou. A realidade de que Pedro, o ex-presidiário, não era apenas um fugitivo, mas algo muito mais sinistro começou a se infiltrar em sua mente. Ele respirou fundo, a tensão subindo novamente, sabendo que o verdadeiro jogo ainda estava por vir. Lucas ficou paralisado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele olhou para Sofia, seus olhos repletos de dor, enquanto a voz misteriosa ecoava na sua mente. Você não pode sair. Cada palavra era como um golpe. Não havia como voltar atrás. A casa tinha se tornado uma armadilha e ele estava atrapado. Olhando novamente para o espelho, ele esperava ver Renata, mas não havia mais reflexo dela. Apenas o seu próprio rosto, coberto por uma expressão de desespero e confusão. E de repente,
A sensação de claustrofobia tornou-se insuportável. Ele queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para fugir daquela realidade. Mas seus pés pareciam grudados ao chão. Sofia, eu... Começou, mas a voz dela cortou o ar com um tremor. Lucas, isso não é quem você é. E antes que ele pudesse entender, a casa começou a tremer. As paredes pareciam pulsar, como se o próprio lugar estivesse vivo. Lucas olhou em volta, alarmado. O que mais estava escondido ali? De repente, um estrondo fez as luzes piscarem, e uma porta no fundo da sala se abriu com um rangido estridente. Assim que a porta se abriu, uma rajada de vento gelado invadiu o espaço e uma figura encapuzada surgiu, saindo das sombras. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O estranho parecia uma mistura de um mensageiro e uma ameaça. É hora de a verdade vir à tona, disse a figura de maneira sombria, e com um gesto apontou para o espelho. Vocês dois precisam saber o que realmente está acontecendo. E com isso, o espelho começou a brilhar mais intensamente. As imagens apareciam, claras e intensas. Lucas e Renata tiveram um encontro que ele não lembrava. Não era apenas uma traição, era um plano. Ele se viu içado no centro de uma rede de mentiras. Momentos passados foram revelados, reuniões combinadas, olhares cúmplices, segredos sussurrados em cantos escuros. A cabeça dele girava. Não, isso não pode ser verdade. Lucas, Renata não é apenas sua amante. A voz estranha continuava. Ela conhece sua história, conhece você, melhor do que você mesmo. E então a figura revelou-se capuz. Para o choque de Lucas, era Pedro, o ex-presidiário. O rosto dele estava coberto de marcas, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria perturbadora. E mais do que isso, ela tem a chave para sua prisão. E para a liberdade que você busca. Um nó se formou na garganta de Lucas. Você está dizendo que tudo isso foi uma armadilha? E você caiu nela, Pedro afirmou. Ao redor deles, a sala tremeu novamente. Sofia instintivamente se aproximou de Lucas. Os olhos dela, cheios de perplexidade e raiva. Você se envolveu com uma mulher que tinha um propósito maior. Agora está aqui para escolher: continuar no passado ou lutar pela verdade. A tensão era palpável. A casa parecia ouvir cada palavra, absorvendo a angústia deles. As paredes sussurravam, e cada sombra parecia espreitar. Eu não posso acreditar nisso, Lucas gritou, sua voz carregada de frustração e dor. Não pode ser assim. Mas é, Lucas. Sofia interrompeu, o olhar dela intenso, misturando amor e decepção. Se ela realmente tem a chave, então o que estamos enfrentando é maior do que nós dois. É sobre escolhas, sobre quem você se tornou. Lucas estava perdido. Assim que a verdade se desdobrava diante dele, os sentimentos se tornaram confusos. O que você quer de mim, Pedro? A figura encapuzada deixou um sorriso brotar. Eu quero que você faça a escolha. A escolha é sua e o tempo está se esgotando. Com isso, Pedro deu um passo para trás e uma porta surgiu do lado oposto. Uma saída com um brilho dormente que convidava Lucas a se aproximar. O que está lá fora? Ele perguntou, perplexo. Ouvindo um eco distante, a casa suspirou um som, como se respondesse à pergunta. Ele viu Sofia, viu Renata. Viu a casa ao seu redor, repleta de segredos e angústias. E em um instante, tudo se tornou claro e confuso ao mesmo tempo. O verdadeiro confronto estava apenas começando. Qual o caminho que ele escolheria? Cada escolha abriria uma nova porta, e enquanto a casa vibrava, ele soube. Havia algo muito mais profundo em jogo do que apenas sua traição. A revelação estava à espreita. Lucas ficou parado, sentindo o peso da escolha diante de si. A casa estava viva, vibrando com uma energia que lhe deixava a pele arrepiada. Ele olhava para Sofia, que estava ao seu lado, com um misto de dor e necessidade de respostas nos olhos. Era um momento crítico, e ele podia sentir que o tempo estava se esgotando. O brilho da porta à sua frente parecia prometer a liberdade,
Mas uma nova dúvida começou a se formar na mente dele. O que está acontecendo aqui, Pedro? O que mais você esconde? O ex-presidiário soltou uma risada baixa, mas a voz estava séria, como o sino de uma igreja em um dia cinzento. Você pensou que tudo isso era só uma traição, não é? Pense melhor. Ele fez uma pausa, a atmosfera pesando, e então continuou. O que Renata quer de você é a sua verdade. E a verdade tem muitas camadas. À medida que as palavras dele ecoavam, a luz pareceu cintilar mais forte. Então, de repente, como um quebra-cabeças caindo no lugar, uma imagem surgiu e paralisou Lucas. Ele viu Renata, mas não era a mulher que ele conhecia. Havia uma ferocidade em seus olhos, algo que ele nunca tinha notado antes. Ela é sua origem, a figura de Pedro disse. Mas a voz de Renata cortou a sala com um grito desesperado. Lucas, não acredite nele! A voz dela estava carregada de pânico, como se ela estivesse se debatendo em águas profundas. A luz do espelho apagou e as sombras se tornaram mais densas. É um cookie! Ele está mentindo! Sofia olhou para Renata, o rosto dela se contorcendo de confusão. Como? Como você sabe disso? Porque eu sou. Renata hesitou, as palavras travando em sua garganta. Eu sou a filha perdida de Pedro. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele não conseguiu processar. A imagem do espelho se desfez e tudo ficou escuro. Pedro foi abruptamente ao ataque, uma sombra ameaçadora. Viu? Você sempre esteve cercado por mentiras. A pulseira que Renata usava é minha e foi para você, Lucas. O passado é um fio que nos une. Meu Deus, Lucas exclamou. Ele olhou para Sofia, a confusão em seus olhos se transformando em uma tempestade de emoções. A mulher com quem ele havia construído uma vida agora estava diante de um labirinto de segredos. Isso não é verdade, Sofia gritou. Você está mentindo, Renata. Não, não estou. Lucas, por favor, acredite em mim. Renata implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Eu não sabia até chegar aqui, até conhecer você. Estava tentando escapar do passado, mas ele voltou para me buscar. Uma tensão insuportável pairou no ar. As paredes pareciam vibrar, respondendo à carga emocional. Lucas não sabia em quem confiar. A casa se tornou um cenário caótico onde todos os laços estavam se desfeitando. Então, o silêncio se quebrou. Um estrondo profano reverberou, e a porta do corredor se fechou com um estrondo. Lucas voltou-se, e a figura de Pedro desapareceu nas sombras, enquanto uma nova luz surgia. Era uma luz quente, promissora, mas não era o sinal que ele esperava. Era um círculo luminoso, pulsante, que o chamava como um canto de sirena. Vá, Lucas! Renata gritou, mas ele hesitou, os olhos fixos na luz. Onde ela o levaria? Para a liberdade? Ou para um abismo maior? O amor e a traição colidiram. Cada escolha parecia mais arriscada do que a anterior. Sofia começou, mas a expressão dela falava por si só. A fidelidade estava em jogo, e ele estava prestes a mergulhar em um novo caminho. Mas do total desespero, uma nova voz emergiu, cortando a tensão. Se você sair, não haverá volte. Escolha sabiamente. Era Pedro, reaparecendo nas sombras. A declaração ecoou, e a verdade ficou na borda da revelação. E assim, Lucas ficou em pé diante das opções. Renata, a sombra do passado, Sofia, seu presente, ou a luz, a promessa de um futuro desconhecido. O nó na barriga apertou. E ele soube que a escolha faria tudo mudar para sempre. Lucas ficou parado, sentindo o peso da escolha diante de si. A casa estava viva, vibrando com uma energia que lhe deixava a pele arrepiada. Ele olhava para Sofia, que estava ao seu lado, com um misto de dor e necessidade de respostas nos olhos. Era um momento crítico, e ele podia sentir que o tempo estava se esgotando. O brilho da porta à sua frente parecia prometer a liberdade.
Mas uma nova dúvida começou a se formar na mente dele. O que está acontecendo aqui, Pedro? O que mais você esconde? O ex-presidiário soltou uma risada baixa, mas a voz estava séria, como o sino de uma igreja em um dia cinzento. Você pensou que tudo isso era só uma traição, não é? Pense melhor. Ele fez uma pausa, a atmosfera pesando. Então continuou. O que Renata quer de você é a sua verdade. E a verdade tem muitas camadas. À medida que as palavras dele ecoavam, a luz parecia cintilar mais forte. Então, de repente, como um quebra-cabeças caindo no lugar, uma imagem surgiu e paralisou Lucas. Ele viu Renata, mas não era a mulher que ele conhecia. Havia uma ferocidade em seus olhos, algo que ele nunca tinha notado antes. Ela é sua origem, a figura de Pedro, disse, mas a voz de Renata cortou a sala com um grito desesperado. Lucas, não acredite nele. A voz dela estava carregada de pânico, como se ela estivesse se debatendo em águas profundas. A luz do espelho apagou e as sombras se tornaram mais densas. Você está mentindo, Renata, gritou Sofia, os olhos dela cheios de indignação. A tensão estava insuportável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Então, tudo mudou abruptamente. Uma rachadura forte atravessou o chão e a casa tremeu com um rugido de dor. Um clarão ofuscante surgiu do centro da sala, seguido por um eco que parecia vir de tempos antigos. O espelho, antes inofensivo, começou a se torcer e a emitir uma energia distorcida. Lucas, Renata gritou, e antes que ele pudesse se mover, a figura de Pedro começou a se desvanecer. Mas não antes de largar uma bomba. Renata não é apenas sua amante. Ela é também sua irmã. A revelação cortou como um raio. Lucas ficou paralisado, suas entranhas se contorcendo. O quê? Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. A casa. A traição. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Você não sabe a história da sua própria família, gritou Pedro, ainda presente nas sombras, olhando fixamente para ele com uma expressão que misturava raiva e tristeza. A sua mãe teve que se separar de Renata. Foi a única maneira de protegê-la. E agora ela voltou para você. O impacto da verdade o atingiu em cheio. Ele olhou para Renata. Os olhos dela estavam cheios de dor, mas também de uma determinação feroz. Eu vim atrás de você, Lucas. Eu sempre soube quem você era. Sempre. Meu amor por você nunca foi só desejo, foi uma conexão profunda. Sofia, ao seu lado, estava em choque, as mãos ficando frias. Isso não pode ser verdade. Ponto. Ela murmurou, olhando entre Lucas e Renata. O mundo dela girava. O alicerce da sua vida estava prestes a se desfazer. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele queria acreditar em Renata, mas a confusão se misturava ao amor que ainda tinha por Sofia. Ele gritou, exasperado. Eu não posso acreditar nisso. Como você pôde esconder isso de mim? Eu não sabia até agora, Lucas. Eu só queria te proteger. Renata respondeu, desmoronando em lágrimas. Mas você precisa entender. O que está acontecendo aqui é muito maior do que nós três. E se você não fizer a escolha certa, perderemos tudo. Antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou e a luz pulsante na porta começou a se apagar. O tempo estava se esgotando. Renata olhou desesperadamente para Lucas. Escolha, Lucas! Agora! Instintivamente ele avançou, mas a casa parecia se fechar ao redor deles. As paredes tremiam, os ecos de vozes distantes preenchiam os espaços entre eles. A casa estava se alimentando do caos emocional, e ele percebeu que cada escolha o conduzia a um abismo mais profundo. Eu não posso! O que fazer? Lucas gritou, a confusão dominando sua mente. O pano de fundo do seu passado, com sentimentos que ele nunca soube que existiam, agora se desenrolava diante dele, e tudo estava prestes a mudar drasticamente. Enquanto a casa pulsava furiosamente, aquele eco de vozes continuou, subindo em uma onda insuportável de verdade e mentira.
A única certeza que Lucas tinha agora era que as revelações estavam apenas começando e ele estava prestes a cruzar a linha entre o amor e a traição, revelando segredos que mudariam tudo para sempre. Lucas ficou parado, sentindo o peso da escolha diante de si. A casa estava viva, vibrando com uma energia que lhe deixava a pele arrepiada. Ele olhava para Sofia, que estava ao seu lado, com um misto de dor e necessidade de respostas nos olhos. Era um momento crítico, e ele podia sentir que o tempo estava se esgotando. O brilho da porta à sua frente parecia prometer a liberdade, mas uma nova dúvida começou a se formar na mente dele. O que está acontecendo aqui, Pedro? O que mais você esconde? O ex-presidiário soltou uma risada baixa, mas a voz estava séria, como o sino de uma igreja em um dia cinzento. Você pensou que tudo isso era só uma traição, não é? Pense melhor. Ele fez uma pausa, a atmosfera pesando, e então continuou. O que Renata quer de você é a sua verdade, e a verdade tem muitas camadas. À medida que as palavras dele ecoavam, a luz parecia cintilar mais forte. Então, de repente, como um quebra-cabeças caindo no lugar, uma imagem surgiu e paralisou Lucas. Ele viu Renata, mas não era a mulher que ele conhecia. Havia uma ferocidade em seus olhos, algo que ele nunca tinha notado antes. Ela é sua origem. A figura de Pedro disse, mas a voz de Renata cortou a sala com um grito desesperado. Lucas, não acredite nele! A voz dela estava carregada de pânico, como se ela estivesse se debatendo em águas profundas. A luz do espelho apagou e as sombras se tornaram mais densas. Você está mentindo, Renata! Gritou Sofia, os olhos dela cheios de indignação. A tensão estava insuportável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Então, tudo mudou abruptamente. Uma rachadura forte atravessou o chão, e a casa tremeu com um rugido de dor. Um clarão ofuscante surgiu do centro da sala, seguido por um eco que parecia vir de tempos antigos. O espelho, antes inofensivo, começou a se torcer e a emitir uma energia distorcida. Lucas! Renata gritou. E antes que ele pudesse se mover, a figura de Pedro começou a se desvanecer, mas não antes de largar uma bomba. Renata não é apenas sua amante, ela é também sua irmã. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele não conseguiu processar. A casa, a traição, tudo parecia desmoronar ao seu redor. Mas como? Por quê? Lucas gritou, respirando pesadamente, buscando por respostas que não vinham. Você não sabe a história da sua própria família, gritou Pedro, ainda presente nas sombras, olhando fixamente para ele com uma expressão que misturava raiva e tristeza. A sua mãe teve que se separar de Renata. Foi a única maneira de protegê-la. E agora ela voltou para você. O impacto da verdade o atingiu em cheio. Ele olhou para Renata. Os olhos dela estavam cheios de dor, mas também de uma determinação feroz. Eu vim atrás de você, Lucas. Eu sempre soube quem você era. Sempre. Meu amor por você nunca foi só desejo. Foi uma conexão profunda. Sofia ao seu lado estava em choque, as mãos ficando frias. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, olhando entre Lucas e Renata. O mundo dela girava. O alicerce da sua vida estava prestes a se desfazer. Eu não sei mais o que acreditar. Lucas exclamou, a confusão dominando sua mente. Ele se sentiu puxado para todos os lados, preso entre duas mulheres que amava, cada uma com sua verdade. Antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou e a luz pulsante na porta começou a se apagar. O tempo estava se esgotando. Renata olhou desesperadamente para Lucas. Escolha, Lucas! Agora! Instintivamente ele avançou, mas a casa parecia se fechar ao redor deles. As paredes tremiam, os ecos de vozes distantes preenchiam os espaços entre eles. A casa estava se alimentando do caos emocional, e ele percebeu que cada escolha o conduzia a um abismo mais profundo. Eu não posso!
O que fazer? Lucas gritou, a confusão dominando sua mente. O pano de fundo do seu passado, com sentimentos que ele nunca soube que existiam, agora se desenrolava diante dele, e tudo estava prestes a mudar drasticamente. Enquanto a casa pulsava furiosamente, aquele eco de vozes continuou, subindo em uma onda insuportável, de verdade e mentira. Então veio um grito, a voz de Sofia, estrondoso e potente. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. Ele virou-se, a expressão dela claramente esculpida em fúria e desespero. Na verdade, eu sou filha de Pedro também, e Renata é minha irmã. O mundo de Lucas desabou no mesmo instante. Diante dele, as duas mulheres, aquelas que ele amava e que pareciam de mundos opostos, não só compartilhavam um passado, mas eram um só. Eles eram uma família. Como isso é possível? Ele mal conseguia pensar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e a revelação pairou no ar, pesada e devastadora. Lucas percebeu que toda a sua vida estava entrelaçada com segredos que ele nunca poderia imaginar. O que ele fez? O que isso significava para todos eles? E no meio da tempestade de emoções, a casa tremeu ainda mais. Uma porta se abriu com um estrondo, revelando um vazio assustador. Ele respirou fundo, enquanto a verdade devastadora envolvia todos. A urgência agora não era apenas sobre amor ou traição, mas sobre um legado que estava prestes a ser desvendado. A escolha tinha que ser feita, e o tempo estava se esgotando. Lucas ficou parado, sentindo o peso da escolha diante de si. A casa estava viva, vibrando com uma energia que lhe deixava a pele arrepiada. Ele olhava para Sofia, que estava ao seu lado, com um misto de dor e necessidade de respostas nos olhos. Era um momento crítico, e ele podia sentir que o tempo estava se esgotando. O brilho da porta à sua frente parecia prometer a liberdade, mas uma nova dúvida começou a se formar na mente dele. O que está acontecendo aqui, Pedro? O que mais você esconde? O ex-presidiário soltou uma risada baixa, mas a voz estava séria. Você pensou que tudo isso era só uma traição, não é? Pense melhor. Então a situação tomou um rumo inesperado. A casa tremeu violentamente, como se quisesse abrir sua própria boca e engoli-los. Em um instante de desespero, Lucas olhou para o espelho, que agora refletia uma imagem distorcida. A luz piscou, e ele viu algo se mover lá dentro. Ele se aproximou, e o horror tomou conta dele. A refletividade do espelho mostrava uma cena aterradora em que Pedro, o ex-presidiário, atacava Sofia em outro tempo e lugar, arrastando-a. O passado se revelava como um pesadelo. Não, não! Lucas gritou, seus pés parecendo grudados ao chão. Que você fez, Pedro? Um sorriso menacim se formou no rosto do homem. Você não entende. Minha verdade é a sua verdade, e você nunca deveria ter vindo aqui. Ele não apenas a observou, ele a possuía de maneiras que Lucas não podia entender. A porta atrás dele se fechou de repente com um estrondo. Lucas se virou só para dar de cara com Renata, que agora tinha um olhar tão intenso que o fez prender a respiração. Lucas, você precisa saber a verdade sobre nós três. Há algo que não contei. As palavras dela ecoaram na sala, e cada uma parecia um tapa no rosto dele. Então, enquanto a tensão subia, Renata levantou um objeto brilhante. Era um pequeno medalhão que nenhum deles tinha visto antes. Esse medalhão não só é seu, Lucas, como é a chave para abrir a porta do destino que você precisa escolher. Eu não sabia até agora, mas ele revela o que temos em comum. Do que você está falando? Lucas perguntou, desesperado, enquanto tentava entender a conexão. Ela respirou fundo. Eu sou irmã de Sofia, e a razão pela qual fomos separadas é porque Pedro não é apenas um ex-presidiário. Ele é nosso. Pai, e esse medalhão é a prova. Uma onda de choque percorreu Lucas. Ele olhou entre as duas mulheres com os olhos arregalados, quase incapaz de processar. O quê? Isso não pode ser verdade.
A dor e a confusão turbulenta eram quase insuportáveis. Pedro, com um sorriso soberano, interrompeu. Você sempre foi o escolhido, Lucas. E a escolha deve ser feita agora. Você pode redimir sua família ou condená-la novamente. O mundo de Lucas desabou. Ele se sentiu sobrecarregado. A ansiedade pulsando como um tambor em seu peito. Como poderia confiar? Como poderia escolher? Tudo parecia uma grande armadilha. E o terror de que tudo pudesse desmoronar estava prestes a se tornar uma realidade. A casa gritou. As paredes pareciam respirar com o tumulto emocional que permeava o ar. Ele pensou em tudo o que passara, todas as escolhas erradas e preconceitos criados. E agora, nessa revelação, as coisas estavam ainda mais complicadas. Poderiam ser irmãos enquanto estavam presos nesses laços de amor e traição? O medalhão em Renata brilhava intensamente, refletindo o desespero em seus olhos. Você precisa decidir, Lucas. O que vai ser? Pode libertar ou destruir. E com esse grito de escolha, a casa estremeceu novamente, envolta em um caos que se intensificava a cada segundo. Lucas olhou para a porta brilhante, depois para Renata e finalmente para Sofia, o dilema ardendo dentro dele. O que ele realmente queria? Então ele sussurrou, quase sem acreditar nas próprias palavras. Eu não sei o que faço. E a casa, com sua voz sombria e sedutora, respondeu. O verdadeiro destino está apenas começando, e eu não vou deixar você sair. Lucas estava paralisado, as revelações girando como um turbilhão em sua cabeça. O medalhão em Renata brilhou intensamente, pulsando com uma energia quase sobrenatural. Você não pode estar dizendo a verdade. Ele olhou para ela, sua voz tremendo de esperança e dúvida ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse processar tudo, o ambiente começou a mudar. A casa, já vibrando de forma estranha, de repente começou a tremer de verdade em um movimento vertiginoso. As paredes pareciam criar vida própria. Uma sensação de temor crescente invadiu o ar. O que está acontecendo? Sofia gritou, agarrando Lucas. Ele sentiu sua mão fria, o desespero nela refletido em seus próprios olhos. Agora não, Pedro gritou, a voz dele ecoando enquanto ele tentava atravessar o caos. Vocês não têm ideia do que despertaram. E então, como um choque elétrico, uma luz branca ofuscante irrompeu do medalhão, engolindo tudo ao seu redor. Lucas fechou os olhos e, quando os abriu novamente, a sala havia mudado completamente. Eles estavam em um espaço vazio, cercados por uma escuridão profunda. Nada era visível, exceto por uma figura que avançava na névoa. Lucas sentiu um frio absoluto, uma sensação nauseante. O que é isso? Ele sussurrou. A figura se destacou, revelando uma mulher. O cabelo dela era longo e negro, as feições angustiadas, mas o olhar, aquele. Olhar fez Lucas parar. Era como olhar para um espelho, mas não era Renata, nem Sofia. Era... Mãe? Ele gaguejou incredulamente. Lucas, a mulher sussurrou, e um pressionar profundo no peito dele quase o derrubou. Desculpe por tudo. A revelação o atingiu como um soco. Você está viva? Como? Por que ninguém me disse? A confusão crescia, as emoções se entrelaçando. Ele olhou ao redor, buscando as outras duas, mas elas estavam fixas para a mulher. Como se o mundo ao redor delas tivesse desaparecido. O coração de Lucas pulsou na garganta. Você conhece Renata? Por que você nunca falou sobre ela? Ele se virou em direção à mãe. A realidade de sua vida mudando completamente. O passado nunca foi o que é. Parecia, e agora ele estava no epicentro de um mistério que o envolvia em sombras. Eu precisava te proteger, ela disse. A dor nas palavras a tornava mais real. E me proteger também. Renata e Sofia são segredos que eu nunca quis revelar. Mas, antes que ela pudesse terminar, um grito ecoou pela escuridão. Lucas, cuidado! Renata gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O espaço começou a tremer novamente e, de repente, surgiram mais figuras.
sombras se formando e se fechando em torno deles. Eram formas indistintas, mas seus rostos eram familiares. Amigos, conhecidos, todos aqueles que Lucas tinha perdido ao longo dos anos. Lucas! Uma voz chamou. Ele olhou para o lado e viu Marco, um amigo do colégio, que havia desaparecido há anos, seu rosto pálido e perdido. A verdade que você busca pode te devorar. Fuja enquanto ainda há tempo. O caos aumentou, as luzes piscando e a escuridão se tornando mais densa. Não! Espera! Lucas gritou em desespero, sentindo-se engolido por reminiscências e medos. Seu futuro se estilhaçando. Cada passo que tentava dar era como correr em círculos. Renata, Sofia, o nome dela saiu com um peso, seus olhares entre eles revelando a esmagadora verdade. Isso não era só sobre amor ou traição. Era sobre um legado, uma história comum que eles nem sabiam que compartilhavam. Mas então, novamente, como um truque do destino, uma risada ecoou na escuridão. Fugir? Você pensa que pode escapar de mim? Pedro apareceu, seus olhos brilhando com um fanatismo aterrador. Sua escolha agora não é apenas sua. Você está preso em minha armadilha. Lucas sentiu o coração acelerar. Não, há algo a mais. Ele gritava, sua voz perdida no eco crescente. E a escuridão avançou, encurralando todos eles. A realidade e o sonho se misturavam, formando um labirinto que desafiava toda a lógica. E quando a casa pareceu implodir em si mesma, a última coisa que ele ouviu foi o sussurro familiar. Lucas, faça a escolha certa. Mas antes que ele pudesse responder, tudo ficou em silêncio. O vazio absoluto tomou conta, e uma nova verdade começou a se formar. O que realmente estava em jogo? E como seriam suas vidas ao final daquela noite? Lucas estava paralisado, as revelações girando como um turbilhão em sua cabeça. O medalhão em Renata brilhou intensamente, pulsando com uma energia quase sobrenatural. Você não pode estar dizendo a verdade. Ele olhou para ela, sua voz tremendo de esperança e dúvida ao mesmo tempo. Mas, antes que pudesse processar tudo, o ambiente começou a mudar. A casa, já vibrando de forma estranha, de repente começou a tremer de verdade. As paredes pareciam criar vida própria. Uma sensação de temor crescente invadiu o ar. O que está acontecendo? Sofia gritou, agarrando Lucas. Ele sentiu sua mão fria, o desespero nela refletido em seus próprios olhos. Agora não! Pedro gritou, a voz dele ecoando enquanto tentava atravessar o caos. Vocês não têm ideia do que despertaram. E então, como um choque elétrico, uma luz branca ofuscante rompeu do medalhão, engolindo tudo ao seu redor. Lucas fechou os olhos e, quando os abriu novamente, a sala havia mudado completamente. Eles estavam em um espaço vazio, cercados por uma escuridão profunda. Nada era visível, exceto por uma figura que avançava na névoa. Lucas sentiu um frio absoluto, uma sensação nauseante. O que é isso? Ele sussurrou. A figura se destacou, revelando uma mulher. O cabelo dela era longo e negro, as feições angustiadas. Mas o olhar, aquele olhar fez Lucas parar. Era como olhar para o espelho, mas não era Renata nem Sofia. Era mãe? Ele gaguejou incredulamente. Lucas, a mulher sussurrou. Iam pressionar. Profundo no peito dele, quase o derrubou. Desculpe por tudo. A revelação o atingiu como um soco. Você está viva? Como? Por que ninguém me disse? A confusão crescia, as emoções se entrelaçando. Ele olhou ao redor, buscando as outras duas, mas elas estavam fixas para a mulher. Como se o mundo ao redor delas tivesse desaparecido. O coração de Lucas pulsou na garganta. Você conhece Renata? Por que você nunca falou sobre ela? Ele se virou em direção à mãe. A realidade de sua vida mudando completamente. O passado nunca foi o que parecia. E agora, ele estava no epicentro de um mistério que o envolvia em sombras. Eu precisava te proteger, ela disse. A dor nas palavras a tornava mais real. E me proteger também. Renata e Sofia são segredos que eu nunca quis revelar.
Mas antes que ela pudesse terminar, um grito ecoou pela escuridão. Lucas, cuidado! Renata gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. O espaço começou a tremer novamente, e de repente surgiram mais figuras, sombras se formando e se fechando em torno deles. Eram formas indistintas, mas seus rostos eram familiares. Amigos, conhecidos, todos aqueles que Lucas tinha perdido ao longo dos anos. Lucas! Uma voz chamou. Ele olhou para o lado e viu Marco, um amigo do colégio que havia desaparecido há anos, seu rosto pálido e perdido. A verdade que você busca pode te devorar. Fuja, enquanto ainda há tempo. O caos aumentou. As luzes piscando e a escuridão se tornando mais densa. Não! Espera! Lucas gritou em desespero, sentindo-se engolido por reminiscências e medos. Seu futuro se estilhaçando. Cada passo que tentava dar era como correr em círculos. Renata, Sofia, o olhar saiu com o teso, seus olhares entre eles revelando a esmagadora verdade. Isso não era só sobre amor ou traição. Era sobre um legado, uma história comum que eles nem sabiam que compartilhavam. Mas então, novamente, como um truque do destino, uma risada ecoou na escuridão. Fugir? Você pensa que pode escapar de mim? Pedro apareceu, seus olhos brilhando com um fanatismo aterrador. Sua escolha agora não é apenas sua. Você está preso em minha armadilha. Lucas sentiu o coração acelerar. Não, há algo a mais. Ele gritava, sua voz perdida no eco crescente. E a escuridão avançou, encurralando todos eles. A realidade e o sonho se misturavam, formando um labirinto que desafiava toda a lógica. E quando a casa pareceu implodir em si mesma, uma nova revelação irrompeu. Você realmente acha que sou só o ex-presidiário? Não, Lucas, eu sou a alma que guarda todos os segredos desta casa. Pedro, com um sorriso maligno, começou a se transformar. Sua figura derretendo e revelando a verdadeira essência de um ser obscuro. Uma sombra com olhos vazios, como buracos negros devoradores de tudo ao redor. A revelação desestabilizou Lucas. O que você é? Ele mal conseguiu balbuciar, enquanto a pressão da verdade despedaçava sua percepção. Sou os segredos que todos esconderam de você. A sombra sussurrou, movendo-se com um peso aterrador. E agora você terá que escolher entre ficar e ser consumido por mim ou abrir a porta de sua própria verdade e enfrentar aquilo que tem mais medo. O horror tomou conta dele e a casa tremeu uma última vez. E no momento em que a escuridão se aproximou, Lucas percebeu que tudo o que acreditou saber estava prestes a desmoronar. A escolha entre a luz e a escuridão era mais fatal do que ele jamais poderia imaginar. Como poderia escolher quando a própria casa parecia querer engoli-lo? Enquanto o calor da verdade ardia, Lucas se viu de frente com seu destino. A dor e o temor misturando-se em um turbilhão que arrastava sua alma. O que ele realmente desejava? E em meio ao desespero, a sombra sussurrou. Escolha sabiamente, Lucas. O tempo está se esgotando. Lucas sentiu o chão tremer sob os pés, como se a casa quisesse engoli-lo. As revelações ricocheteavam em sua mente. Como vocês podem ser irmãs? E olhou para Renata e Sofia, confusão misturada com horror. A sombra de Pedro se aproximava, seus olhos brilhando com um brilho maligno. Tudo isso é um jogo, Lucas. Pedro riu e o som ecoou. E a escolha é sua. Você pode continuar fugindo ou encarar a verdade dolorosa que une vocês três. Não vamos deixar você controlar nossa história. Renata gritou, avançando com o medalhão em mãos. Ele pulsava, emitindo uma luz que parecia repelir as sombras. Sofia segurou a mão de Lucas. A vida nos deu uma nova chance, Lucas. Não a jogue fora se entregando ao medo. Sua voz era um sussurro, mas havia força nas suas palavras. Lucas sentiu um calor crescer dentro de si, uma determinação que antes estava perdida. Olhem, disse Renata, apontando para o medalhão. Ele pode ser a chave para romper essa maldição. Os olhos de Pedro se estreitaram e a atmosfera tornou-se gélida. Vocês não podem.
Vocês nunca vão escapar de mim. As sombras se agitaram ao seu redor, como serpentes prontas para atacar. Chega! Lucas gritou e a raiva jorrou dele como se houvesse uma barragem prestes a estourar. Ele avançou puxando Sofia e Renata com ele. Vamos juntos! Somos uma família! As palavras reverberaram e a casa tremeu novamente, desta vez com um som mais vibrante, como se estivesse morrendo sob o peso da verdade. Lucas fechou os olhos, lembrando-se de sua infância, das lembranças fragmentadas de uma família que ele pensava ter perdido. Esperança e amor queimavam dentro dele. Ele estava cansado de correr. Então, segurando firmemente o medalhão, ele gritou: Eu escolho enfrentar a verdade. E com um movimento decidido, levantou o objeto para o céu, deixando a luz brilhante preencher o espaço. As sombras hesitaram, recuando perante a intensidade da luz. Ao seu redor, imagens começaram a aparecer. Momentos de dolorosa verdade, de reconciliação e amor. Lucas viu-se criança, correndo com suas irmãs. A conexão que nunca entendera antes. E então, em um instante mágico, as sombras de Pedro começaram a se dissipar. Não! Pedro gritou, mas a luz era demasiado forte. Ele começou a ser sugado, suas formas torcendo-se e estilhaçando-se como vidro quebrado. Lucas sabia que aquela era a última vez que veria aquele homem, não apenas como um inimigo, mas como uma sombra de um passado que agora, finalmente, poderia ser enfrentado. A casa em si parecia soltar um suspiro profundo, como se estivesse liberando anos de dor. E em vez de um colapso, houve uma transformação. As paredes tornaram-se mais brilhantes, revivendo sob a luz. Estamos livres. Sofia sussurrou, e juntos olharam para Lucas, orgulho e amor em seus olhos. Renata segurou a mão de Lucas. Precisamos reconstruir o que foi quebrado. Uma nova esperança nasceu entre eles, mas no fundo de Lucas, uma dúvida ainda persistia. E se as sombras pudessem voltar? Ele olhou ao redor, ciente de que a casa tinha guardado muitos outros segredos. Isso não acaba aqui, ele disse, e as irmãs concordaram. Elas sabiam que seus destinos estavam ligados. Havia mais a caminho. E, enquanto a luz brilhava intensa ao seu redor, Lucas respirou fundo e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Buscaria a verdade, não importa onde a levasse. Mas antes que pudesse dar um passo, um sussurro familiar ecoou, quase como uma advertência. E ao se virar, um brilho desapareceu nas sombras. A história ainda não tinha acabado. Eles ainda tinham muito a descobrir. A jornada de Lucas e suas irmãs apenas começava. Antes de encerrar, lembre-se, este é o momento para demonstrar seu apoio. Não perca as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações sobre este desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.